texto que nós vamos usar como base para a mensagem. Daniel, a partir do versículo 1. Eu vou lendo aí, se você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você acompanha no telão. Daniel, capítulo 1. Vamos lá? Ou no telão, ou na Bíblia. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinai, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se acharam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltsassar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vamos ler juntos o versículo 8? Vamos lá, 1, 2, 3. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois teria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência
em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu pediria a você que agora sentasse do lado do seu irmão, que você não ficasse sozinho, que você agora exercesse o ministério profético que o Senhor te dá como igreja do Senhor e orasse pela vida do seu irmão, pela vida do seu irmão. Em nome de Jesus, faça isso agora. Senhor, nós invocamos o teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja agora, sobre a vida do pregador nessa noite. Pai, nós pedimos ao Senhor que seja conosco, que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações, para abrir as nossas mentes ao entendimento da tua santa vontade para a vida de cada um de nós. E nós pedimos ao Senhor no exercício da autoridade que o Senhor Jesus nos deu como igreja, nós repreendemos, ó Deus, toda manifestação contrária, todo espírito contrário. O Senhor fique longe, pelo menos a 10 quilômetros dessa igreja. Se algum aparecer aqui, o Senhor vai pôr fogo e vai queimar. Em nome de Jesus, que o nosso coração receba com muita alegria a palavra do Senhor nessa noite. Penetra mesmo a nossa alma, sonda o nosso coração. Senhor, esclarece a nossa mente sobre o que temos que fazer como igreja na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você dá glória a Deus? Amém? Os historiadores dizem que Daniel e seus amigos, ele devia ter em torno de 16 anos quando foi levado para a Babilônia. E eu fico pensando, fiz uma reflexão, um exercício mental, espiritual e emocional, como deve ter sido duro para Daniel a experiência de sair de Jerusalém. E o texto é muito claro, diz que não eram jovens de casta baixa, de linhagem baixa, social baixa, eram nobres do povo de Israel. De manhã nós ouvimos o pastor Paulo ministrar de uma forma bonita, sábia, simples, sobre como Deus chamou Davi e fez o pequenino Davi, o sargentinho, também devia ter seus 16 anos, derrubou o poderoso Golias. E ele foi muito enfático na palavra e falou: Deus chama aqueles que não têm aptidão nenhuma para o trabalho. É isso, pastor Paulo? Deus chama os menos qualificados. Mas agora à noite o Senhor está fazendo o contrário. Está dizendo que Deus chamou os olhos dos homens, também os mais qualificados, os top do conhecimento, da ciência e da sabedoria. Está no texto, muito claramente. Então o que Deus está querendo dizer para mim e para você nesse dia, nessa data tão especial que é o dia do Senhor? Na realidade, Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama qualquer pessoa, seja ele inteligente ou não, seja ele sábio ou não, tenha conhecimento ou não, seja ele simples ou não, rejeitado da família, seja ele quem for, qualquer pessoa o Senhor serve. Qualquer pessoa, o pastor Paulo foi muito claro, que esteja em primeiro lugar disponível. Ele pode chamar qualquer um, desde que ele esteja disponível. Deus está chamando muita gente a participar da sua obra, mas eles não vão participar. Por quê? Porque eles não têm o primeiro qualificativo para o trabalho. Eles não estão disponíveis. Agora pensa um pouquinho como deve ter sido doído para esses 4 jovens que foram tirados da sua casa, tirados da sua parentela e foram levados à força como escravos para a terra de Sicar, a capital do Império Babilônico, e lá vão ficar 3 anos. E esses 3 anos eles vão ficar sob olhos vigilantes. Está ali o chefe dos eunucos, o cozinheiro, está todo mundo envolvido no diálogo aí. E tudo na vida deles começa a mudar. E muda de uma forma radical, abrupta e violenta. Primeiro, muda o país onde eles vão morar. Já não é mais Jerusalém, já não é mais Israel. Agora é a terra da Babilônia. Segunda coisa que muda a cultura. Eles já não estão mais vivendo na cultura judaica. Já não existe mais a cultura judaica. O templo já não existe mais. É um tempo de destruição para Israel. Agora é a capital da Babilônia. Agora eles vão conhecer também a ciência babilônica, o conhecimento babilônico, a língua babilônica. E a língua falada nessa época era o aramaico. O aramaico já começava a tomar contornos de língua mundial. Seria mais ou menos como hoje no nosso tempo o conhecimento do mandarim. Alguém que fala mandarim? De que país é o mandarim? Por que nós sabemos que era China? Há uns anos atrás, se perguntasse num culto qualquer: você sabe a língua que se fala na China? Poucos de nós saberíamos responder. Mas hoje o mandarim já é uma língua que começa a tomar evidência. Por quê?
porque a China começa a tomar contornos de potência mundial. Babilônia era agora uma potência mundial, e o aramaico fazia parte da sua cultura. Ou seja, gostasse ou não, eles vão ter que aprender a falar aramaico, e vão aprender. Se você ler no livro de Daniel, vocês vão ver que rapidamente eles aprendem a falar a língua local, a língua do império dominante, e por aí vai. O que acontece com a vida desses jovens é algo tremendamente forte. Muda-se o seu país, muda-se a sua cultura, muda-se a sua dieta alimentar. Até o que eles vão comer é determinado pelo rei. Coisa séria. Quando você muda esse tipo de coisa no comportamento humano, facilmente você vai mudar a própria pessoa. Eu pessoalmente tenho uma facilidade muito grande de me contextualizar com o ambiente que eu vivo, né? Os meus filhos já não são muito assim não, eles são mais fiéis à cultura de onde vieram. Eu me lembro quando eu saí do Paraná e fui para São Paulo, logo estava falando com os caipeiros do interior. Sou meio caipira mesmo, né? Aí saí de São Paulo, fui para Florianópolis, daqui a pouco eu já estava quase falando Manazinho da Arena. Vixe, bonito só mesmo, só coisa linda. Pegava o contexto do ambiente rapidamente. Não porque eu quero, porque se você quer levar o evangelho a alguém, quer levar boa notícia, nós temos que aprender a falar a língua local. Se nós não aprendemos a falar a língua local, as pessoas não vão entender o que nós estamos querendo dizer. Isso chama transculturar uma pessoa, mudar a sua cultura para uma cultura que ela conhece. Então qualquer pessoa que quer ser missionário tem que se preparar para a transculturação. Vai ser tirado da sua casa, vai ser tirado da sua nação, vai mudar os seus hábitos alimentares, vai mudar. E é o que acontece com esses 4 jovens aqui. E de fato, a experiência deles, eles não sabiam ainda, eles não tinham uma visão do que Deus queria fazer, mas o Senhor estava permitindo que eles fossem transformados em missionários na terra da Babilônia, amém? Deus havia, na visão do povo de Israel, eles estavam indo como deportados, como escravos, mas na visão de Deus é coisa diferente. E na vida da igreja, a igreja precisa entender isso, eu também preciso entender. Nós precisamos adquirir, eu preciso e você precisa adquirir, não a tua visão para a vida que Deus quer te dar, mas adquirir a visão do Deus da vida quer dar para a tua vida, amém? E aí quando Deus quer entrar com a visão dele para a nossa vida, as coisas começam a mudar. Vai mudar ou não vai? Passa por transformação ou não passa? Eu não sei porque eu estou vendo a Maria e o pastor Paulo fazendo assim com a cabeça. Muda ou não muda? Você quer ser um missionário do Senhor na terra? Você quer levar o nome de Jesus a todos os cantos do planeta? Prepare-se para a transformação, queridos, vai fazer parte. Isso faz parte do processo. Está acontecendo com esses jovens aqui, esses 4 jovens. E quando nós falamos de amigo de Daniel, nós pouco lembramos os nomes judaicos ou os nomes hebreus. Nós lembramos os nomes babilônicos dos 3 amigos de Daniel. Quais são os nomes hebraicos dos 3 amigos de Daniel? Fala para mim aí. Não, ela já esqueceu. Me fala o nome babilônico. Ah, nós sabemos, né? Daniel. Poucos sabem o nome hebreu. Nós só sabemos o nome hebreu de Daniel. Dos outros 3 nós não lembramos. Normalmente é isso. Salva a nossa irmã Dani, que sabe tudo o nome da Bíblia. Faz uma egípcia e chama ela vai responder todos os nomes da Bíblia, né? A irmã Terezinha cuidou muito bem dela, né? Ela e a família. Então ela e as meninas conhecem muito bem isso. Então sabe os nomes e tal, e por aí vai. Mas normalmente nós só sabemos da história desses 4 o nome hebraico de Daniel, que é Daniel. E nós não lembramos o nome judeu. Qual é o nome judeu deles? Vamos para a Bíblia. Qual é o nome deles? Me ajuda aí, quais são os nomes? Vai para o texto, irmãos. Qual eram os nomes? Daniel, Ananias, Misael e... Fala comigo, vamos repetir os nomes, vamos aprender aí, vamos gravar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, amém? Agora fala o nome dos 4 aí. Fala primeiro o nome do Daniel em babilônico. Belsazar. É isso? Agora qual o significado desse nome? Belsazar. Então, se você não sabe, eu estou te informando agora, você não pode esquecer mais. Bel proteja a sua vida. Bel proteja a sua vida. Já o nome Daniel em hebraico não tem nada a ver com Bel, porque Bel é derivação de Baal, que nós sabemos muito bem o que é. Baal é o nome de 4 principados do reino das trevas. Quais são os nomes deles? O pastor já pregou sobre isso. Belzebu, Astarote, Asmodeu e
Leviatã. São 4 príncipes de demônio. E Bel é derivação de Baal. Agora, o nome Daniel não tem nada a ver com isso. Daniel quer dizer: o Senhor é meu juiz, Deus julga a minha vida. Bonito, né? Mas não é forte? Fala comigo: Deus julga a minha vida. Deus julga a minha vida. Goste você ou não, Deus está julgando a gente o tempo todo. Julga ou não julga? Se a gente fizer algo errado, Deus não vai entrar com justiça na nossa vida? Alguém aqui tem experimentado a justiça de Deus na sua vida? Eu estou sentindo que de repente parece que Deus está me julgando. Eu fiz algo que eu não devia fazer, agora parece que a mão de Deus está começando a sentir-se um pouquinho menos favorável a meu respeito. É assim mesmo, querido. Não estranhe mover a ação do Espírito Santo, não, porque Deus estava julgando a gente o tempo todo. Daniel parece que não tinha problema nenhum com esse negócio de Deus estar julgando as ações dele. Mas ele sabia, ele conhecia o poder do Deus que ele servia. E não somente ele, mas os seus 3 companheiros que estavam agora na Babilônia, aos cuidados dos serviçais de Nabucodonosor, que tiveram seus nomes trocados para Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, Deus mandou esses 4 para a Babilônia, porque o Senhor precisava que alguém anunciasse na Babilônia o poder do nome de Jeová. Mas o que nós vemos na Bíblia é que Israel está muito distante, muito longe de ser um país missionário. Há algo, está na mensagem do boletim, você vai ver, há algo que nós temos que tomar um cuidado muito grande na vida cristã. Eu e você precisamos, o bispo nos exorta nisso com muita sabedoria, ele diz, algo que a igreja precisa cuidar, porque isso desvia a nossa visão do trabalho da igreja na terra. Nós precisamos cuidar desse negócio do conforto e da acomodação. Eu fico muito feliz, irmãos, quando eu vejo irmãos prosperando materialmente, crescendo, ganhando dinheiro. Isso é uma bênção, isso é uma maravilha. Não é gostoso adquirir o que a gente quer? Adquirir o que o nosso coração quer? Não é uma bênção de Deus? É bom ter uma vida material confortável ou não? Agora nós temos que cuidar para não ficarmos acomodados no nosso conforto e achar que não tem mais nada para fazer. E eu entendo que foi aí que Israel literalmente entrou pelo cano. Começou a desfrutar da vinha que não plantou, morar na casa que não construiu, beber do poço que não abriu, e esqueceu de fazer o que tinha que fazer. Esqueceu de anunciar o nome poderoso de Jeová, o nome do Senhor nosso Deus. E quando Deus libera uma palavra sobre o povo dele, gosta do povo dele ou não, vai ser cumprida. Ou a gente vai porque gosta, ou a gente vai porque é arrancado dentro de casa. E o Senhor tem falado comigo, eu quero dizer isso para você com muita tranquilidade, mas também com temor do Senhor. Querido, se nós não formos levar o Evangelho às pessoas, Deus vai nos fazer ir lá e pregar de qualquer jeito, amém? Ou nós vamos porque nós amamos o Senhor, ou nós vamos porque o Senhor nos arrasta até lá. No caso dos 4 amigos aqui de Jerusalém, do Daniel e mais 4, eles foram arrastados, foram retirados, foram arrancados de toda esse contexto que nós falamos, e foram agora pregar, são desafiados pelo Senhor a pregar no meio de um povo descrente, onde Bel é o seu Deus. Bel não tem nada a ver com beleza aqui, não, é demônio. Daniel, por ser um homem mais ligado nas coisas espirituais, mais atento, mais discernimento, porque quando nós vemos no qualificativo desses jovens, o texto no versículo 4, de jovens sem nenhum defeito, eram jovens bonitos, de boa aparência, confirma isso, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, mas que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, dos babilônicos. Eram jovens extremamente capazes, mas havia uma qualidade especial em Daniel. Daniel nunca perdeu o seu tempo na história. Daniel sempre soube qual era o seu papel na história. Nós, quando estudamos teologia, o pastor Paulo vai lembrar disso, nós sempre ouvimos falar do Cristo da fé. E logo depois nós vamos falar sobre o Jesus histórico. Na realidade, Jesus é as duas coisas. Ele é aquele que gera fé, mas Jesus também tem o poder de conduzir a história de cada ser humano. Amém? Você acredita nisso? A tua fé em Jesus é capaz de dizer: olha, Jesus está conduzindo a minha história. Jesus entrou na minha história e por isso hoje eu tenho uma vida abençoada por Deus. Hoje eu sou luz nas trevas, eu sou o sal que dá gosto à vida das pessoas. Quando Jesus entra na nossa história, a primeira história que ele muda é a nossa.
depois Ele nos usa para mudar a história de outras pessoas. Você dá glória a Deus a isso? Você dá uma salva de palmas, Senhor? Eu me sinto honrado por saber que o Senhor entrou na minha e na tua história, e agora vai usar a vida dos teus servos para entrar na história da Babilônia. Irmão, é o contrário do que você está pensando. Não é a Babilônia que entra na história de Israel, é o oposto. Ninguém entra na história do povo de Deus, é o contrário. É nós que vamos entrar na história dos povos. Amém, Jesus. Não adianta o diabo nos caçar, não adianta o diabo nos perseguir, não adianta o diabo tirar da nossa casa, querer mudar a cultura, não adianta mudar alimento, pode querer mudar o que quiser, porque o coração do povo do Senhor Jesus já tem dono. O coração de Daniel tinha dono. O coração desses abençoados aqui, o Ananias, o Misael e o Azarias também tinha dono. O coração deles era de Jesus. Esses homens eram apaixonados pelo seu Deus, amavam o Senhor. Agora, quando Daniel vê o que está acontecendo naquela festividade toda, porque o diabo também gosta de carne, churrasco com um monte de qualidade, pegada picanha, se não for, alcatra, maminha, né, Rogério? Coisa boa, né? Se é para ser churrasco, tem que ser bom, não tem? Aí o Daniel ficou manjando o que estava acontecendo no palácio. Ficou olhando, eu fiquei imaginando, eu lá se fosse Daniel olhando o pessoal preparar o churrasco para o rei. E você vê no texto que a mesma comida do rei seria a comida dos 4. Inclusive beberiam o mesmo vinho. Se o rei tomasse vinho do porco, eles iam tomar que vinho? Iam tomar vinho do porco. Mas parece que aí na história, esses 4 são metodistas. Por quê? Porque eles não bebem vinho. Eles não bebem vinho alcoólico. Diz você, amigo do Chico Mestre. Fiel não bebe vinho alcoólico. Aí eles começaram a ver a coisa acontecendo, e Daniel percebeu algo que às vezes nós não percebemos. Ele percebeu que aquela comida, daquele Aspenaz, daquele chefe da cozinha, aquele povo todo que preparava, eles preparavam um ritual, tipo uma pagelança, uma invocação de coisas ao seu Deus Bel. E eu te faço uma pergunta: quem serve ao Senhor pode comer carne sacrificada ainda? Pode? Se você tem dúvida, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Está na Bíblia. O texto, quando Paulo escreve essa primeira epístola, ele fala nesse capítulo, a partir do versículo 14 até o 33, ele fala, o tema na tradução é: o cristão deve fugir da idolatria. E no versículo 21 ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Está no texto? O cristão não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos... Se nós sabemos, ele vai falar no contexto do texto. Se por motivo de consciência você não sabe que isso é consagrado a demônio, você ora, consagra ao Senhor e come sem qualquer problema. Mas ele fala, por motivo de consciência, tiver um irmão mais fraco do seu lado, e ele disser: olha, essa carne que você está comendo aí é por santo tal, você pode comer? Não porque a bênção do Senhor não possa quebrar a maldição, mas é por motivo de consciência. É tendo cuidado para o irmão mais fraco. Quem cuida do mais fraco está demonstrando pela palavra amor por essa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem me ama cuida do mais fraco. Nós temos que ser apoio ou não para o irmão mais fraco? Só que nem sempre nós conseguimos ser apoio, porque nós compartilhamos às vezes do pecado daquele que está iniciando na fé. Nós compartilhamos dos hábitos, nós compartilhamos da maneira de falar, nós compartilhamos dos mesmos pensamentos, às vezes até achamos graça, algumas piadas. Daniel não é isso, pessoa. Daniel tinha compromisso com o Senhor. Não é porque tiraram da sua terra, da sua casa, mudaram da sua cultura, mudaram a faculdade que ele vai estudar agora. Nada disso influenciou a vida de Daniel, porque Daniel tomou uma decisão. Por isso lemos juntos o versículo 8. Vamos ler novamente? Vamos lá, pode ler comigo? Resolveu Daniel fazer o quê? Firmemente, tomou uma posição segura, firme, não mudou isso. Não contaminar-se com as finas
as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Fala comigo, o que Daniel fez? Ele tomou uma decisão. Eu e você não tomamos decisão o tempo todo na nossa vida? Quantos aqui acertam o tempo todo nas decisões que tomam? Levanta a mão que eu vou bater pau para você. Quantos acertam o tempo todo nas decisões que tem? Vou gastar o segundo porque na primeira não está subindo. Quantos aqui acertam? Quantos aqui erram nas decisões que tomam? Levante a mão agora para eu erro, pastor. Eu vou levantar as duas, meus dois pezinhos, tá? Não é que o bispo está rindo. Bispo, por que o senhor faz isso comigo? O senhor está achando graça? O senhor pode. Irmão, se você parar para pensar, na maioria das vezes nós erramos nas nossas decisões, e não é porque você quer errar. Eu sei que você não quer errar, eu te conheço, eu sou teu pastor. E você sabe que eu também não quero errar, irmãos, porque eu sou gente boa. Você é minha ovelha, você me ama, amém? Eu quero ouvir um amém bem forte. Amém. Glória a Deus, agora fiquei mais alegre. Por que a gente erra muitas vezes as nossas decisões? Por que você e eu erramos? Porque na maioria das nossas decisões nós tomamos impulsionada pelo momento. Nós falamos coisas no calor das palavras. Pai erra muito com o filho. Eu sei que muitas vezes eu errei com meus filhos, eles nem se lembram mais, tão bondosos que eles são. Mas por quê? Porque ele foi lá, aprontou, fez algo que não devia, eu já vou lá querendo meter a mão no fosse. Algumas vezes eu fiz isso. Até onde eu me lembro, minha filha e meu filho tomaram 2 surras bem dadas pelo pai. Mas quando eu terminei da surra, o Espírito Santo falou: bonita, hein, Ana? Eu falei: xiii, azedou. Fiz algo errado. Eu terminei da surra dos dois, Natan e o Ramos. Vocês estão aí? Dá para ficar em pé? Cadê o Natan? Está cuidando das crianças? Você lembra disso, filho? O que o pai teve que falar para você logo em seguida? Filha, você me perdoa, o pai fez a coisa certa da maneira errada. Claro que eu sei que eu sou o único que estou aqui pagando esse mico. Dá para desligar, João? Aqui ninguém faz isso, não é verdade? Se você tem um pai e uma mãe do seu lado, pergunta para ele: você também já fez isso? Você já cometeu esse erro? A gente não comete erro o tempo todo. Fechou um negócio que não devia. De repente você confiou na pessoa, o cara veio com uma proposta bacana, joia, vou ganhar uma grana. O jogo do bilhete premiado. Rapaz, está com um bilhete premiado aqui, ó. E olha, só que eu não tenho aquela história que você já, aquela coisa que o cara envolve você de uma tal maneira que você, quando foi ver, já era. Ó, só por 3 mil reais o bilhete é teu, é 100 mil de prêmio. O quê? Os olhos estava amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Caiu no ponto do bilhete premiado. Decisão errada. Não parou para refletir, não parou, buscou o Senhor, não fez nada disso. Foi lá simplesmente e abraçou a ideia. Daniel não era esse tipo de pessoa. Ele não saía por aí comprando ideia furada, nunca embarcou em calor furada. Irmãos, esse profeta não se encontra na Bíblia, não se acha, pode procurar, porque já fizeram muitos antes de nós. Esse cara não cometeu nenhum erro no ministério. Esse Daniel, ele tem um ministério aprovado por Jesus, altamente conceituado entre os profetas, porque era um homem que amava, temia e tinha uma fé verdadeira no Deus verdadeiro. Uma vida provada e aprovada por Deus. Quantos aqui querem ter uma vida segunda? Uma vida provada e aprovada por Deus. Quantos querem? Amém? Eu sei que é prova. Se eu falasse só aprovada, todo mundo levantaria a mãozinha. Mas como eu falei antes, o quê? Aí o pessoal ficou pensando. Porque depois dessa experiência, onde Daniel vai agora consagrar a vida dele, e os seus irmãos vão fazer a mesma coisa, nada de picanha, nada de churrasco farto, isso é carne consagrada a ídolo, nós não vamos participar desse negócio. Ele deve ter chamado os três e falar: vem cá, meus irmãos, os caras estão aí banqueteando, mas nós não somos tipo de gente, nós não temos nada a ver com Bel, nosso negócio é Jeová, nosso negócio é Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas. E se o Senhor nos trouxe para cá, é aqui que nós vamos glorificar o nome do Senhor.
Quando eles falam isso, o diabo se levanta contra a vida dos quatro. Você pega o texto, começa a ler, você começa a ver as maracutaias que o diabo arruma através de pessoas, desses 4 homens. Primeiro, os sorteados na provação são os 3, depois vai ser a vez de Daniel. Antes, porém, para Deus começar a mostrar por que Ele tinha permitido que os seus 4 filhos fossem para a Babilônia, o Senhor coloca um sonho na vida de Nabucodonosor. Ah, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus que sabe das coisas, Deus que prepara tudo para nos usar para a glória do teu nome. Irmãos, quando Deus marca uma pessoa, fica tranquilo, viu? Ele pode usar a vida de qualquer um, até de você que está me ouvindo essa noite. Ele marca a vida dessa pessoa, ele coloca uma situação indecifrável, uma situação que homem na terra não resolve, coisa que só Deus vai dar conta. E aí ele chama um dos seus filhos e fala: vai lá e tira a dúvida do coração, porque agora ele vai acreditar quem é o Deus que você serve. Deus colocou um sonho, mas era um sonho, um sonho que aquilo era insolúvel. Quando Nabucodonosor teve essa visão, que foi durante o dia, sonha à noite, quando você está dormindo. Quando ele teve essa visão, ele viu uma estátua, e a estátua era se você pegar o texto, você vai poder entender. Por favor, acompanhe aí no capítulo 2, a partir do versículo 31. Essa foi a visão que Nabucodonosor teve. E aqui Daniel já está ministrando e revelando, vai revelar o que vai acontecer, o que Deus vai estar falando com o rei. Antes disso, os encantadores, os sábios, os mágicos da Babilônia foram chamados pelo Nabucodonosor, pelo rei todo-poderoso, e falou: ou vocês me revelam, ou vocês morrem sua família, a casa de vocês vai virar monturo, não vai sobrar nada. E como as coisas de Deus, só Deus pelo Espírito Santo revela aos seus filhos, aos seus profetas, todos aqueles mágicos viraram monturo, foram destruídos pelo seu rei, pagaram com a própria vida. Por quê? Porque o diabo não conhece o coração de homem. Quem conhece o coração dos homens, inclusive de rei, é Jesus Cristo, o Senhor da glória. E o Espírito Santo trabalha junto com ele. O Senhor, e o rei não, pega o texto, você começa a avaliar essas coisas, você fica impressionado. O rei não fala para Daniel o sonho, e aí Daniel começa a revelar o sonho para ele, sem ele ter dito uma palavra para Daniel. A partir do versículo 31, está acompanhando aí? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Aí no 34 ele diz: olha, tudo isso é verdadeiro, de fato o Senhor viu isso, rei, mas olha o que vai acontecer com ela. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão. Quem que faz as coisas sem auxílio de mão, irmãos? Quem que faz as coisas sem auxílio de homens? Que pode fazer sem auxílio de ninguém? Repita comigo: o Senhor pode. Fala, crendo, o Senhor pode. Se o Senhor quiser ganhar as nações da terra sem a nossa ajuda, Ele pode fazer isso? Claro que pode. Mas por que eles não nos permitem participar? Por um motivo muito simples. Porque Deus nos ama de uma forma tão tremenda, que o Senhor quer que primeiro nós o conheçamos, e depois que nós tenhamos a liberdade de falar no poderoso nome de Jesus. Que privilégio! Glória ao nome do Senhor. É bom demais falar no nome de Jesus. Você fica feliz quando você fala o poderoso nome do Senhor? Quando você usa o poder do nome de Jesus, você fica contente? Daniel ficava contente. E ele fala que esses reinos vão ser esmiuçados, vão ser destruídos. Olha no versículo 34 e a seguir: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, a esmiuçou. Versículo 35: então foi juntamente esmiuçado o ferro, e fala de todos os reinos. E ele termina dizendo, versículo 35: mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. E essa pedra, eu sei que você sabe, que é a pedra angular sobre a qual o Senhor edifica a sua igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Esses reinos, irmãos, só tem hoje em museu, não fazem mais parte da história humana, tiveram o seu tempo, mas o amor do Senhor foi tão grande também por eles, que o Senhor mandou 4 dos seus filhos para anunciar o nome do poderoso Senhor nessas nações. Isso custou algo àqueles irmãos. Depois disso,
Continuando no texto, você vai ver que os amigos de Daniel, o rei faz uma estátua de ouro, pede a todos os seres humanos do seu reino que se dobrem diante da estátua e o adorem. Mas ali tem 3 homens que não vão fazer isso de forma nenhuma, porque eles não adoram um Deus estranho. Os 3 jovens amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, não se curvam diante da adoração daqueles homens. O diabo procura aqueles que o adorem. O diabo procura aqueles que tenham medo dele. O Senhor não precisa da adoração de ninguém. O que Deus está procurando são filhos que o amem acima de todas as coisas. Como Deus e o diabo têm coração diferente. Enquanto o diabo quer destruir, matar e roubar, o Senhor quer que eu e você tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Para isso, nós vamos ter que ter a coragem que esses homens tiveram. Eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Consequência, a aprovação traz sempre um preço. Quando eu digo que creio no Senhor, quando eu digo que confio no Senhor, irmãos, logo virá uma aprovação. Toda fé em Jesus será aprovada. E eu nem vou te perguntar se você no momento está passando por alguma dificuldade, porque se você crê em Jesus, certamente alguma dificuldade você está enfrentando. Mas isso faz parte do nosso processo de crescimento em confiança no Senhor. O que nós não podemos permitir que aconteça no nosso coração, com a nossa mente, é que nós venhamos a desanimar. Os 3 amigos de Daniel não desanimaram, mesmo diante da ameaça do poderoso rei. O rei chegou para eles e falou: vocês não sabem que eu posso mandar acender uma fogueira como nunca foi acesa na face do planeta, e vocês vão ser jogados dentro da fogueira? Sabe qual foi a resposta desses homens? Desses jovens? O rei, pode acender a fogueira. Quando a nós sermos libertos disso ou não é conosco, mas é com o nosso Deus. Se Ele quiser libertar, muito bem. Se Ele quiser nos livrar, muito bem. Se não quiser também, o churrasco vai todo mundo. E o rei mandou fogo na fornalha. E uma tradução diz que até aqueles que puseram fogo na fornalha, 7 vezes acesa, muito mais incandescente, morreram por causa do calor daquele lugar. O que acontece surpreendente vem agora. Por favor, eu peço a tua atenção para o texto. Capítulo 3, a partir do versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele a dizer: eu, porém, vejo. Quantos eles lançaram na fornalha? Mesaque, Sadraque e... Mas quando o rei olhou, não eram 3 que estavam lá, eram? Querido, o que isso diz para mim e para você? Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? As provações virão sobre nós. As dificuldades vão começar a aparecer, as montanhas vão começar a ser apresentadas à nossa vida. Mas não é porque elas estão ali, e Jesus falou sobre isso, elas vão permanecer ali. Porque se nós permitirmos, o Senhor vai cuidar de nós nessas provações. Deus quer cuidar de você na sua dificuldade. Deus não quer que eu e você nos desgastemos pensando no nosso problema, nos exauramos pensando na nossa dificuldade 24 horas por dia. O Senhor não espera isso. A palavra do Senhor é muito clara, e Ele espera que nós lancemos, confiemos, entreguemos, como diz o Salmo 37, verso 5, que nós entreguemos o nosso caminho ao Senhor, confiemos nele, e o mais, ou outra tradução diz, e tudo Ele fará. Igreja, meus irmãos e irmãs, para de se debater com o seu problema. Perceba a presença do 4º homem na fornalha. O anjo do Senhor está junto de você. Não tenha medo de problemas, seja eles de onde for. Não importa o tamanho da confusão que o diabo tentar colocar você, tranquiliza seu coração, entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará por você. Eu pensei que eu vi um glória a Deus essa noite. Salva de palma. Os anjos estão em festa no céu. Os anjos estão em festa aqui na igreja. Você não percebe isso, irmão? Quando nós somos fiéis ao Senhor, é festa no mundo espiritual. É festa, é alegria.
situação de homens condenados para aqueles 3 rapazes mudou. Depois vai ser a vez de Daniel. O rei vai fazer um édito lá e vai ter que realmente parar de orar. Armaram mais uma, o diabo usando os seus servos. Armaram uma para cima de Daniel. Você vira sua Bíblia um pouquinho mais. Ninguém pode fazer petição a ninguém, é só para o rei. Os reis nessa época tinham mania de ser filho de Deus, né? Coisas que nunca foram. Filho de Deus nós só conseguimos ser através de Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz. E eu sei que eu estou diante de uma congregação que confia no poder do nome do Senhor, e por isso se faz parte, nós somos da família de Deus na terra. Aqueles que creem no poder do seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem filhos seus filhos. Nós somos da casa do Pai. Amém. Daniel sabia disso, Mesaque, Sadraque e Abednego sabiam disso. Armaram agora para Daniel mais uma aprovação. Não pode orar, se você pega o contexto, o rei faz um édito, uma lei, não pode orar em nome de ninguém, só ora para mim, só fala comigo. Daniel, a Bíblia diz, orava 3 vezes por dia, de manhã, tarde e à noite, voltava para Jerusalém. Ficou sabendo do édito. Irmão, tem lei que se eu e você formos seguir, olha, é difícil imaginar onde é que nós vamos parar. Lei de homens. A obediência às leis, irmãos, é relativa, mas a submissão a Deus deve ser total nossa. Nós não podemos ter medo. Jesus diz isso. Que adianta você ter medo do homem que tira a sua vida? Você tem que temer a Deus, que além de tirar a sua vida, pode lançar sua mão no inferno. Ou prestar atenção no que o Senhor Jesus disse: ó homem, o que adianta você ganhar o mundo todo, comprar o mundo todo, mas perder a sua alma? Esses homens sabiam desses princípios e viviam e estavam dispostos a morrer por esses princípios. Deus cuidava deles. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, aqui já não é mais o Nabucodonosor, agora é o rei Dário, e de todos esses reis, esses homens se tornaram governadores, auxiliares de confiança desses reinados. Daniel lançado na cova dos leões. Alguém aqui já chegou perto de um leão no zoológico? Qual foi a distância mais próxima que você chegou de um leão? Um animal chamado leão. Pergunta para o seu irmão aí. Qual foi a distância mais próxima que você chegou de um leão? Eu, quando era criança, irmãos, e chegava um circo na cidade, eu queria ver as feras, eu queria ver os tigres, eu queria ver os leões, mas eu queria ver o bicho bem longe de mim. Se me falasse, olha, já os leões estão aqui, eu já ia para o outro lado. Eu quero ver a brincadeira, é problema do tomador. Eu não nasci para tomar leão. Eu fugia daqueles bichos. Aquele dia, o rei havia preparado uma cova, mas estava forrado de leão lá dentro. E a Bíblia nos relata que o rei, não podendo voltar atrás na sua decisão, movido pelo servo de Satanás, pega o seu amado, querido amigo Daniel. Daniel havia se tornado chegado do rei Dário. Dário amava Daniel. É duro quando você vê um amigo passando por certas situações na vida. A Bíblia diz que ele fez de tudo para livrar Daniel. Ele até ficou em jejum durante a noite. Imagina um rei fazendo isso para um amigo. Um rei que tem poder de vida e morte. Mas Daniel não era qualquer homem. De alguma forma a alma de Dário percebeu isso, o espírito de Dário percebeu isso. Daniel era um homem de Deus. E ele ficou com medo de perder esse homem de Deus, que tanto o ajudava. Certamente o aconselhava, caminhava com ele no seu dia a dia. Que coisa preciosa, irmãos, quando nós achamos alguém que nos ajuda nas nossas dificuldades. Não é glorioso quando a gente acha que você sabe? A gente não fica feliz? Nosso coração não se alegra? Uma palavra de Deus na hora certa, como uma alegria no nosso coração. Aí o nosso coração não fica feliz, você não fica feliz? Dário havia encontrado isso em Daniel, só que agora ele está vendo seu amigo ir para a cova dos leões, por uma lei que ele mesmo assinou e não podia revogar. Ele orou, ele jejuou, ele fez o que ele podia, o que ele sabia. Não teve jeito, Daniel foi para a cova dos leões. E a Bíblia relata no capítulo 6, a partir do versículo 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se-lhe à cova, chamou por Daniel com voz triste. Pensava que Daniel não fosse responder. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Versículo 21.
Então Daniel falou ao rei, surpreendendo a todos: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Daniel significa o que mesmo? O Senhor é o meu juiz. E o Senhor está julgando a causa de Mesaque, Sadraque e Abednego. E agora, Daniel, foram achados inocentes diante de Deus, nenhum dano sofreram. Aleluia! Glória a Deus! Deus julga a minha causa e a tua causa todos os dias. Claro, meu irmão, você tem um livre-arbítrio, a sua decisão. Você quer julgar suas causas, comprar as suas bíblias? Problema teu. Problema teu. Quer levar tristeza no coração, mágoa, não quer perdoar ninguém? Problema teu. Problema teu, fica com isso. Deus não vai poder fazer nada para te ajudar. Dor no corpo, seja lá o que for, problema teu. Deus não pode fazer nada por ninguém que não confie nele, que não entregue seu caminho a ele, que não esteja disposto a abrir o coração para uma nova experiência. Esse dia eu estava lendo o livro de Apocalipse, na parte final, e fiquei maravilhado, jubilei de alegria, oh glória, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na parte final do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Mas ele também diz: eu renovo todas as coisas. Eu renovo todas as coisas. Amém! Glória a Deus! Irmão, renovação de vida não está nas coisas que você tem, nem que eu tenho, nem que a igreja tem. Renovação de vida está na pessoa de Jesus Cristo. Amém! Amém! Jesus precisa estar no nosso coração. Amém, Jesus! Quando ele entra, tudo se renova. Quando ele chega, tudo muda. Amém, Senhor! Quando Jesus entra, a tristeza vai embora, a dor sai, demônios aparecem, some, mas corre ligeiro. Irmão, eu não sei qual é o teu problema, mas por que você sofre? Jesus, quando ressuscitou, chegou a Maria Madalena e perguntou para ela, aquela voz doce, depois de tudo que ele já havia vencido, vimos o filme hoje mais uma vez. Ele chegou para Maria e falou: mulher, por que você chora? Por que você está triste, filha? Qual é a tua preocupação? Tudo isso tem motivo nessa frase de Jesus. Por que choras? Por que estás angustiada? Ela pensou que fosse o jardineiro, relata João. Até que de repente ela notou que não era o jardineiro, mas era o Jesus que ela amava e servia com tanta dedicação. Ela quis se agarrar ao pescoço de Jesus. Ah, se fosse eu me agarrava nele e não largava mais. E Jesus falou: filha, não me detenha, eu ainda tenho que ir ao meu pai. Eu preciso também encontrar os seus irmãos. Não é só você que precisa de mim, tem mais gente que precisa de mim, querido. Eu cuido de você, confie em mim, igreja. Jesus está cuidando de você. Se lança nas mãos dele. Está com medo do quê? Está chorando, desesperado, angustiado, por quê? O diabo não é maior do que Jesus. Nada, ninguém é maior do que Jesus. Nenhum dos nossos problemas é maior do que Jesus. A fornalha 7 vezes acesa não é maior do que o Senhor. Ele estava lá dentro. Nem o fio de cabelo daqueles homens foi queimado, irmãos. Nada, nem cheiro de fumaça. Leia a Bíblia, está lá. Nada, sofreram dano nenhum. Leões naquele dia não comeram, não a carne de Daniel. Os sátrapas que fizeram essa armação com ele, sim, o rei mandou chamar os caras e falou: joga esse sujeito aí dentro. E a Bíblia diz que eles nem haviam chegado ao fundo da cova, era só ouvir de ossos quebrados. Todos foram quebrados. Deus fazendo justiça. É muito bom estar nas mãos do Senhor. O Deus a que nós amamos, o Pai de Jesus, aquele que enviou o Espírito Santo sobre a igreja, Ele cuida da igreja. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Mas por que você está triste? Por que você está preocupada? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele renovar a tua vida. Ele quer fazer isso nessa noite. Quantos aqui precisam que o Senhor renove essa noite? Quantos querem ser renovados com a força do Senhor nessa noite? Se você quer, fique em pé que nós vamos orar. Em nome de Jesus, vamos exercer a palavra profética. Nós somos uma nação de profetas e profetisas.
Eu gostaria que você fizesse algo que você não está acostumado a fazer agora. Que você fosse orar com uma pessoa que você, quem sabe, nunca tenha orado. Procure essa pessoa agora e você vai orar por ela em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vai lá e faça isso, por favor. Vai lá e procure essa pessoa que você vai abençoar a vida dela. Faça isso em nome de Jesus. Ore para uma pessoa que você não está acostumado a orar. Então você dizer para o marido sair do lado da esposa, a esposa sair do lado do marido, o pai sair do lado do filho, mas você vai abençoar essa pessoa agora, e você vai ser voz do Senhor na vida dela, e profetiza sobre ela. Fala: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor levou teus filhos da fogueira, o Senhor levou teu filho, Senhor, da cova dos leões, o Senhor vai livrar o teu filho dos seus problemas, o Senhor vai livrar o teu filho das suas angústias, o Senhor vai mandar a alegria do céu sobre a vida dele, o Senhor vai tirar esse pesar do seu coração, essa tristeza dessa alma. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, Senhor, como pastor dessa igreja, como servo do Senhor nesse lugar, eu abençoo a vida dessa igreja. Caia por terra todo inimigo do Senhor nesse lugar, Pai. Caia por terra todo arranjo do diabo, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Toda armação do diabo contra as nossas vidas, caia por terra agora. Que nós venhamos a conhecer a liberdade da presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Manifesta a Tua glória nesse lugar para curar, manifesta a Tua glória para nos libertar, em nome de Jesus. Ministra, Senhor, o Teu poder. Onde havia tristeza, agora vai haver alegria. Onde havia pesar e choro, agora vai haver um sorriso nos lábios. Senhor, o Senhor prometeu que faria isso. Nós estamos simplesmente concordando, exercendo